partida do compressor. O que é a partida? Como que é a partida? Então eu tenho a partida direta, que eu trabalho lá com um disjuntor e contatora, deu pressostato, ele vai entrar e já era. Aí eu tenho partida dividida, que geralmente é utilizada para compressores acima de 12 HP. Imagina que até 12 HP, a maioria dos compressores, eles são... E eu consigo trabalhar em tipo 220, 380, 380, 440, tá? Acima de 12, aí eu tenho que trabalhar com partida dividida, porque senão vai dar um pico muito alto. Tem a opção de software start, que é uma excelente opção. Por que eu digo uma excelente opção? Porque a software tem um fator fundamental. O que é o fator? Ela tem um sistema barato, não dá tanta manutenção, ela tem uma condição de torque lá do compressor. Ou seja, se meu compressor está... Imagina se deu uma falha na minha válvula, encheu o meu compressor de líquido, ou inundou de óleo. Se for nessas duas aqui, ó, meu amigo, vai entrar e esse compressor vai moer. Moer não, ele vai fazer o seguinte, ó. Imagina que ele liga, está lotado de líquido lá, ele vai fazer uma torção no virabrequim. Ele vai rachar o virabrequim. Vocês parecem que isso... Vamos falar assim, mas isso não acontece. Acontece. Eu já peguei várias situações de acontecer. Olha o virabrequim. Quando acontece isso, é fato que você estava com o compressor inundado e ele estava... E essa inércia tão rápida ali que gira, ele pega o virabrequim, ele suporta a torção, mas não tanto. Simplesmente ele tem um cesalhamento do virabrequim, tá? Partida software start, ele já faz com que a hora que ele parte do compressor, que ele percebe que tem um peso maior, ele para. Ou seja, você evita uma quebra no compressor. Software start ajuda muito, mas ela também não tira tanto pico. Inversor de frequência é bom? É bom, só que a manutenção dele é cara e ele é caro. Tá? Então, dá para colocar? Dá. Tá? Tranquilamente. E outra coisa importante, eu vejo o pessoal colocando inversor de frequência em equipamentos que nunca precisam trabalhar com baixa rotação. Mas lembrando que o inversor de frequência eu também não posso diminuir a minha frequência menos que 30 Hz. Por quê? Porque lembra que a lubrificação do compressor é centrífuga. Ou seja, como é que ele vai centrifugar o óleo se eu estou com baixa rotação? Não centrífuga. Aí ele desarma por óleo. Tá? Então esse é um fator que tem que ter nos inversores de frequência. Então, inversor de frequência, eu só consigo chegar a 30 Hz. Abaixo de 30 Hz, eu não consigo trabalhar. Tá bom? Como que fica essas curvas de pico? Olha só. Em vermelho aqui está a partida direta. Azul, partida dividida. Em roxo, a software start. E em amarelo está o inversor de frequência. Praticamente ele não sofre pico, ele parte, absorve e vai. Tá? Viu falar assim que às vezes o ótimo inimigo do bom? Ele é ótimo. Só que quando você começa a olhar os prós e contras de manutenção, preço, acaba não ficando tão bom. Então, às vezes, a software já te ajuda excelentemente, tá bom? Olha o que acontece bastante. Eu já tive várias situações de clientes com isso. Você chega lá, de repente queimou o compressor, você vai ver uma contatora está queimada, a outra não. E é justamente a K1 e K2. K1 e K2 é o nome que é dado para os compressores da partida dividida. Parte uma, meio segundo parte a outra. Sabe o que acontece bastante? É que quando parte uma, ele entra no temporizador e a maioria dos casos eles não conseguem ter o temporizador de meio segundo. Aí coloca um temporizador e vai alguém lá e coloca 1 segundo, 1,5, 2 segundos. E ela atraca e ela já tem que, meio segundo depois, já tem que atracar o outro. Senão o que acontece? Ela acaba forçando. Uma, duas vezes não dá nada, mas imagina ficar ali um tempo, o que vai acontecer? Ela vai começar a ficar danificada e de repente ela vai desgastar essa contatora muito rápido e vai fazer com que eu tenha uma queima no meu compressor como se fosse por falta de fase. Porque eu estou faltando uma fase, numa das fases ali dessa contatora. Tá? Então é importante esse cuidado, saber que se eu tenho partida dividida, verifiquem se eu tenho lá
o tempo de acionamento entre a tornetora 1 e a 2, meio segundo. O ideal não ser maior que isso e nem menor que isso, tá bom? Desidratação do sistema quando eu vou fazer troca de óleo. Eu vejo o pessoal, eles colocam óleo no sistema e não fazem desidratação. Pessoal, eu abri o compressor, eu tenho que fazer a desidratação, tenho que tirar o ar que está lá dentro, a umidade que está lá dentro. E eu vejo que muitas vezes isso não acontece. O pessoal simplesmente coloca o óleo e vou falar uma coisa para vocês. E às vezes você pega o cara lá, pega o óleo, abre e despeja assim, como se estivesse despejando assim, sabe? Pessoal, esse óleo, ele vai absorver a umidade de tudo que tiver ao redor e vai para dentro do cárter. O óleo, o que é o correto? O correto é que você, de maneira correta, faça um vácuo dentro do compressor, conecte uma mangueira direto na bomba ou no cárter e faça a inserção do óleo através de uma pressão negativa lá dentro. Ele vai absorver o óleo e vai jogar o óleo para dentro com pressão negativa. Você já está fazendo o vácuo e já aproveita e coloca o óleo. Ou tem umas bombas de óleo também que você consegue colocar ali para dentro, tá? Mas eu vou falar assim, o correto é isso, que você faz o vazio, o vácuo, desidratação, que você já resolve. Quando você não faz isso, você está comprometendo o sistema, você está deixando ele pior do que ele estava anteriormente. Por quê? Porque olha só, parte dos componentes que estão ali, eu tenho CO2, eu tenho água, eu tenho uma junção ali química que vai me fornecer um ácido. E esse ácido vai gerar o quê? Olha só. Eu tenho água porque eu não fiz vácuo. O ar porque eu não fiz vácuo. Eu tenho um óleo que pode ser até bom, pode ser o melhor óleo. Aí eu tenho a temperatura elevada. Isso tudo vai virar uma borra. E essa borra ela vai trancar a válvula. Ela vai danificar totalmente o teu sistema, não é só o teu compressor. Sem contar que ele não vai ter lubrificação, vai desgastar prematuramente. Mas válvula de expansão mesmo, geralmente tranca a válvula e assim vira literalmente um caos, tá? Então é importante ter todo esse trabalho. Então, mesmo fazendo troca de óleo, filtro regularmente, não quer dizer que não tenhamos contaminações, né? Se eu não fizer o quê? Óleos bons, né? A troca de óleo tem que ter um cuidado. Desidratação do sistema, óleo com qualidade, regime de operação bem ajustado, envelope do compressor. Olha só, isso aqui é uma análise de óleo. O que traz uma análise de óleo para vocês verem? Eu consigo ver a umidade, acidez, particulado metálico. O que é o particulado metálico? Se as partículas que tem lá são desgaste do compressor ou é resíduo da obra ainda. Então, são vários fatores que eu consigo analisar isso dentro da análise. Olha só, aqui está dizendo que a análise que está normal. O que eu posso fazer? Eu posso olhar isso daqui e dizer o seguinte, o que é isso daqui? Olha lá, a quantidade de... Está dizendo o seguinte, olha, a água... O resultado deu 72, o máximo é 100. A minha viscosidade é até 38, deu 31. Eu tenho a quantidade de acidez, o índice de acidez, 0,02, o máximo é 0,1. Tá? Particulado, aí tem... Então, eu consigo ter um raio-x do meu sistema só com uma análise. Um exemplo, eu tenho um rack que tem 6 compressores. Eu vou fazer coleta em cada compressor? Não. Você vai coletar uma amostra só e vai te dar uma análise completa do teu sistema. Então é algo muito eficaz isso. Agora, se tiver sistemas separados, o ideal é que eu tenha, para cada sistema, eu tenha uma análise. Só que hoje uma análise de óleo custa aí 500, no máximo 600 reais. Completa já. Se você for trocar o óleo, 1 litro de óleo custa isso. Imagina o desgaste que você tem. Então, todos esses fatores que é importante, entendeu? É importantíssimo você fazer. Outra coisa, vou fazer troca de óleo. Pessoal, eu vejo isso muito. O pessoal foi lá, olha só. Como eu estou com a pressão
extremamente baixo no meu sistema aqui e começa a condensar isso aqui. Isso aqui é gelo. Aí vem o abençoado aqui, abre isso aqui, tira o filtro e coloca outro. Pessoal, não faça isso. Tirei o fluido do sistema, a pressão já equalizou. Antes de tirar a pressão aqui, ou vai tirando a pressão, pegue um aquecedor térmico, aqueça isso daqui. Porque a hora que você abrir aqui, como a tua temperatura lá dentro é menor, se eu tiver vapor de água ali, vai fazer o quê? Vai condensar lá dentro. Como é que você vai tirar essa umidade? Não vai. Então, aqueça aquela carcaça até ela entrar em ponto de equilíbrio térmico, ou seja, ter a mesma temperatura ambiente naquela condição. Pronto, resolveu o teu problema. Você pode abrir tranquilamente sem ter risco de ter contaminação. Estamos falando aqui de um soprador térmico que é coisinha barata, é fácil de você resolver ali. Fazer com calma, entendeu? Não precisa fazer com pressa.